vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre estratificação social. Para dar início à nossa discussão, eu quero que vocês imaginem duas pessoas hipotéticas. Uma delas se chama José. O José, ele tem os 15 anos de idade, estuda em uma escola pública e tem 5 irmãos. Ele é o mais velho dos seus irmãos, portanto, ele é o responsável por cuidar desses irmãos. A mãe do José, ela trabalha o dia inteiro, ela trabalha como empregada doméstica e o José não conhece o seu pai. Ele também precisa ajudar na renda de casa. Só a renda da mãe dele não é suficiente para cobrir todas as despesas da casa. Então, no período da manhã, ele estuda, no período da tarde, ele trabalha e à noite ele precisa cuidar dos irmãos. Agora, vamos pensar na vida da Maria. A Maria, ela também tem 15 anos de idade, só que ela estuda em uma escola particular. Ela também faz aula de balé e aula de inglês. A mãe da Maria é uma médica obstetra e o pai da Maria trabalha no tribunal. Esses são exemplos de duas pessoas que podem ser super reais na realidade que a gente conhece do Brasil. Você já parou para pensar por que existe essa desigualdade social? Ou melhor, o que significa essa desigualdade social? A desigualdade social se refere à privação de direitos a um certo grupo de pessoas, ou seja, essas pessoas que estão abaixo nessa escala, nessa hierarquia social, elas acabam tendo maior dificuldade de acessar certos direitos, tanto os direitos sociais, quanto políticos, quanto civis. Todos esses direitos, eles são afetados com essa desigualdade social. Se pensarmos que o José e a Maria estão disputando uma vaga na universidade pública, e se por acaso a Maria vai ter maior facilidade em conseguir essa vaga por ter tido todo um preparo durante a vida, ter feito cursinho, ter estudado nas melhores escolas, a gente consegue perceber como que o José ele está sendo privado de um direito. Como o José, ele está tendo o seu acesso à educação mais dificultado. É interessante a gente também pensar nesse momento de pandemia. Como que as escolas estão funcionando, como que a educação está funcionando nesse momento de pandemia. Enquanto a gente tem alunos que estão tendo dificuldade de acessar as aulas por não possuírem a tecnologia necessária para poder acessar essas aulas, por não possuir talvez um celular, um computador, uma internet boa, enquanto isso, nós temos alunos que estão tendo todo o suporte tecnológico para conseguir estudar em casa. A gente consegue perceber nitidamente a existência dessa desigualdade social no momento em que você tem realidades tão diferentes em relação ao acesso às plataformas de ensino. E para analisar como que uma sociedade se divide, a gente precisa olhar para a estrutura social dessa sociedade. Toda sociedade possui uma estrutura que vai delimitar todas as esferas dessa sociedade. Vai influenciar na política, na cultura, na religião, na ideologia, enfim. E aí essa estrutura também vai influenciar na forma como essa sociedade vai se estratificar. Estratificação é a divisão de algo em camadas. A estratificação social, portanto, quer dizer a divisão da sociedade em camadas. E a estrutura social dessa sociedade vai delimitar como que essa estratificação vai se dar. A gente estuda a estratificação social a partir da possibilidade de mobilidade social. De acordo com a falta ou a existência de uma possível mobilidade social, ou seja, uma capacidade de você ascender socialmente ou decair socialmente, a partir disso, a gente consegue classificar os tipos de estratificação social. Dependendo de onde você se encontra nessa estratificação, nessa hierarquia de camadas, dependendo de onde você se encontra, você vai possuir mais direitos, vai ter maior facilidade de acesso aos seus direitos, ou você vai ter menor acesso aos direitos.
Nós temos três principais formas de estratificação social: por castas, por estamentos, por classes sociais. A estratificação social por castas, ela é caracterizada por não existir nenhuma mobilidade social. Não existe a possibilidade de você mudar de camada nessa estratificação. Não existe a possibilidade de você ascender e nem decair. Dependendo de quem são seus pais, você vai nascer em determinada casta, em determinada camada da estratificação social. E isso você não é capaz de mudar. Você pode enriquecer, você pode conseguir realizar grandes feitos, mas ainda assim você vai se encontrar na casta a qual você nasceu. Você vai se encontrar na casta a qual os seus pais pertencem. Não existe nenhuma chance de mobilidade social. A hereditariedade é a base para estratificar esse tipo de sociedade, que se estratifica em castas. E muitas vezes as pessoas de determinadas castas são percebidas através da forma como se vestem, através do dialeto que usam, através do sobrenome. Só a partir daí você já consegue identificar em qual casta essa pessoa se encontra. E o sistema de castas na Índia especificamente, ele vai estar diretamente atrelado à religião. Por quê? Porque eles acreditam que a casta em que você nasce hoje representa algo que você fez na vida passada. Se você nascer agora em uma casta que se encontra abaixo hierarquicamente nessa estratificação social, nessas camadas sociais, significa que você fez algo na sua vida passada que você precisa pagar nessa vida de agora. Desse modo que não existe mobilidade, não tem como você sair do seu destino, da casta a qual você nasceu. Esse sistema de castas, ele foi abolido na Índia no ano de 1950, mas apesar de já ter sido abolido, a gente consegue perceber resquícios desse sistema de castas até hoje. O sistema de castas era tão rígido que, por exemplo, você, enquanto uma casta superior, não ia contratar alguém de uma casta inferior para construir a sua casa, porque você ia acreditar que aquela pessoa de uma casta inferior ia amaldiçoar a casa que estava construindo. As pessoas de castas diferentes viviam completamente separadas, não podiam estabelecer nenhuma relação, porque essa estratificação social, ela é muito rígida. Já a estratificação por estamento foi muito comum na Idade Média da Europa. As camadas eram delimitadas a partir da quantidade de terras que você possuía e a partir da ordem de importância perante a Deus. O que isso quer dizer? Se você trabalhava ou representava algo que está próximo de Deus, o exemplo do clero, você ia se encontrar acima de todas as camadas sociais. Por isso que naquelas pirâmides que a gente sempre estuda em história, o clero se encontra no topo, porque o clero estava mais próximo de Deus. Muitas vezes os títulos de nobreza, eles eram concedidos a partir do clero. Você tinha ali um guerreiro que super se destacou em uma batalha, o clero era capaz de conceder a esse guerreiro um título de nobreza. Portanto, na estratificação do tipo de estamento, a mobilidade social, ela é muito difícil de acontecer, mas ela é possível, ela ainda pode acontecer, diferente do sistema de castas, que é rígido e que a mobilidade social não existe. De acordo com Max Weber, inclusive, os estamentos, eles foram um processo de transição do sistema de castas para o sistema de classes sociais. Por quê? Porque significa justamente esse meio termo de uma forma de estratificação que não possui nenhuma mobilidade social, as castas, e de uma forma de estratificação social que existe a possibilidade de você mover entre as camadas, que são as classes sociais. O estamento, ele vai estar ali no meio, ele vai ser, de acordo com Max Weber, um processo de transição. E assim como nas castas,
O estamento, ele também vai delimitar quem é que vai ter mais benefícios, mais privilégio e quem é que não vai ter esses privilégios. A terceira forma de estratificação social que a gente vai estudar são as classes sociais, que é a forma de estratificação que a gente vive hoje em dia. Vai surgir após as revoluções burguesas do século XIX. É caracterizado por possibilitar a mobilidade social. Ou seja, você pode ter essa mobilidade social tanto verticalmente, mudando a sua classe social, ascendendo ou descendendo, ou você tem essa mobilidade social de forma horizontal, ou seja, permanece na mesma classe social, porém consegue algum emprego que vai te dar maior prestígio, um emprego que vai te garantir maior facilidade de acesso aos direitos. Se nas castas a gente não tem nenhuma mobilidade social, no estamento a gente tem mobilidade, mas ela é muito difícil de acontecer, na classe social essa mobilidade ela existe, ela é possível e ela é um pouco mais fácil do que a mobilidade social de estamentos. Então, algo importante da gente perceber é que a desigualdade social, ela não é algo natural. Ela é algo que foi construído socialmente a partir da estrutura social existente numa sociedade específica. A desigualdade social, ela representa uma disputa de poder. Ela representa o acesso ou a falta de acesso a direitos básicos. Portanto, se a desigualdade social é algo construído historicamente e socialmente, essa desigualdade social, ela também pode ser destruída. A gente pode lutar contra essa desigualdade social que retira de certa parte da população direitos básicos. Então, por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido sobre as 3 principais formas de estratificação social.